Amém. Vamos orar pela palavra então? Glória a Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Nós reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua glória. Senhor Deus, nós queremos viver aquilo que é extraordinário no Senhor. Aquilo, Senhor Deus, que é abundante no Senhor. Aquilo que é extravagante no Senhor. Nós queremos, ó Pai, experimentar o que o Senhor tem para nós na plenitude de Cristo Jesus. Fala assim comigo: hoje eu tomo posse de uma vida extraordinária. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, é dos versículos 11 ao 17. A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Ontem eu procurei saber o significado de Naim. Significa tranquilo, mas parece contraditório. Ela tinha perdido um filho. Que cidade tranquila é essa? Sabe que às vezes agitações acontecem, situações acontecem, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? A palavra de Deus continua dizendo: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituía à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eu anotei aqui, irmãos, 12 sinais de uma vida extraordinária nesse texto. Você quer receber as 12? Você quer tomar posse dessas 12? Então, eu quero começar falando uma coisa para vocês. Eu digitei na internet para poder ver o que as pessoas falam sobre uma vida extraordinária. Irmãos, o que se tem são várias técnicas. Maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir, maneira de ir, e os livros que você... Todas elas eu acredito que têm o seu devido lugar. Porém, irmãos, eu quero te falar, não existe vida extraordinária sem Cristo. O resto é resto. Uma vida extraordinária você tem que encontrar Jesus. Se você vê uma pessoa com várias conquistas, se você vê alguém com várias fotos na internet, mas se não tem Jesus, não tem nada. É só uma aparência, é só uma escolha bonita para colocar na internet. E eu vou te falar uma coisa: ninguém coloca foto feia na internet. Quando você vai colocar uma foto, que foto que você coloca? Você coloca mais bonita, a que te expressa melhor, aquela que você acha que você está mais elegante, e assim, demonstrando muitas vezes aquilo que na verdade nem é a realidade. Então, uma vida extraordinária é uma vida com Jesus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então eu anotei aqui 12 sinais de uma vida extraordinária. Coloca lá o primeiro versículo, se possível. A palavra de Deus diz que em dia subsequente. A palavra fala então que no próximo dia. Quero começar falando que pode demorar, mas uma vida extraordinária sempre um dia terá um encontro com Jesus. A palavra de Deus começa falando que no dia seguinte. Sabe, muitas vezes nós falamos, né, Deus tarda, mas não falha. Quantos já falaram isso? A gente já tem Mas qual é a base bíblica que a gente tem? Eu quero te falar, essa é uma base bíblica. O Senhor vai ter um encontro com você, você vai ter um encontro com Jesus. Uma vida extraordinária, é impossível ter uma vida de sucesso sem que você tenha um encontro com Jesus, porque aí é só natural.
Então você tem que desejar: Deus, eu quero ter um encontro genuíno com o Senhor. Mas esse encontro não é somente falar, eu conheço a Jesus, não. É encontrar-se com Ele, relacionar-se com Ele, parar diante dEle, deixar que Ele pare diante de você. É uma conexão, é estar amalgamado. Então eu quero te falar em nome do Senhor Jesus: uma vida extraordinária é ter um encontro com Jesus. Não tem como isso acontecer na sua vida, de se tornar bem-sucedido, se você não tem essa conexão. E irmãos, e por mais que você fale, por mais que você dê testemunho daquilo que você conquistou naturalmente, é tão vazio sem Jesus, irmãos. É só uma conquista natural, é só um êxito natural, é só algo que é passageiro. Mas quando é em Cristo Jesus, tudo permanece. Posso ouvir um amém? Então esse é o primeiro sinal de uma vida extraordinária: ter um encontro com Jesus. Ele virá: pastor, mas estou passando uma situação difícil. Essa mulher aqui é uma viúva que tinha perdido o seu único filho. Pastor, estou passando uma situação difícil, mas até agora eu não encontrei com Jesus. Eu sei que Jesus habita na minha vida, eu já fui salvo, mas parece que Deus não está agindo nessa situação. Quero te falar uma coisa: pode não ter feito hoje, mas vai fazer amanhã. Pastor, e se não fizer amanhã? Vai fazer depois de amanhã. Mas uma coisa é certa: Jesus se manifesta na sua vida. Glória a Deus. Isso é ter uma vida extraordinária. Essa é ter uma vida abundante. Então esse é o primeiro sinal. Pode não ter visto hoje, mas vai ter amanhã. Não vi amanhã, vai ter depois de amanhã. Pastor, passou o ano de 2020, não vi. Você vai ver no ano de 2021, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu quero te falar: isso aqui não é técnica que a gente está podendo falar para os irmãos, de faça isso, faça aquilo. Não, estou lendo a palavra de Deus. Pode não ter vindo hoje, mas no dia seguinte vai se manifestar na sua vida. Quantos precisam de uma manifestação real de Jesus na sua vida nesses dias? Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus: se não manifestou ontem, vai manifestar hoje. Se não manifestou hoje, vai manifestar amanhã. Mas uma coisa é certa: o Senhor se manifesta nas nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o primeiro sinal. Então, por favor, irmãos, eu queria te pedir: toma nota dessa ministração. Anota aí, só para você lembrar desses sinais de uma vida extraordinária. A palavra de Deus continua mencionando: dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E a palavra de Deus diz: e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Um segundo sinal de uma vida extraordinária: você não caminha sozinho. Pessoas que caminham sozinhos, elas são independentes. Mas quando você tem pessoas que caminham com você, quando você vê pessoas andando com você, você vê manifestação de uma vida extraordinária. Pessoas que elas conquistam tudo sozinhas, elas não precisam de Deus. Elas não precisam dos conselheiros que você vai encontrar no meio da multidão. E a palavra de Deus diz que você encontra sabedoria, você encontra caminho, você encontra verdades no meio das pessoas que você caminha. Então, pessoas que caminham sozinhas não são bem-sucedidas. Elas podem ser realizadas naturalmente, mas ser bem-sucedido, viver uma vida extraordinária, é caminhar com mais pessoas. Não caminhe sozinho. Uma vida onde há conquista, você vai caminhar com alguém. Você tem alguém que você pode buscar, você tem alguém que você pode relacionar, você tem alguém que você pode confiar, você tem alguém que você percebe: peraí, eu não estou sozinho, eu tenho um irmão de aliança, eu tenho uma irmã de aliança, eu tenho um irmão de oração, eu tenho alguém que intercede, eu tenho alguém que pode dar apoio, eu sei de alguém que pode me ajudar com os meus filhos, eu sei de alguém que pode me ajudar na minha vida espiritual. Caminhar numa vida extraordinária, você não caminha sozinho. A Bíblia fala que Jesus, sempre você percebe Jesus com os discípulos e Jesus com a multidão. Por que você vê isso? Porque essa é uma vida de alguém que vive no extraordinário. Jesus atraía pessoas bem-sucedidas. E aí presta atenção, não estou falando aqui de finanças, estou falando aqui de ter uma vida com relevância. Ela atrai outras pessoas. É bom estar perto dessas pessoas. Eu quero me conectar com essas pessoas. Eu não posso andar sozinho. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem para falar. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem para ensinar. Eu preciso caminhar com essa pessoa. Pessoas que vivem o extraordinário não caminham sozinho. Posso ouvir um amém? Mas o que o inimigo faz com a presa?
ela sempre deixa a presa sozinha, afugenta a presa. Quantos já viram aqueles animais caçando outros animais? Alguém já viu aquelas coisas? Como é que eles fazem? Eles vão rodeando até que a presa fique sozinha. Mas quando tem uma manada reunida, é fácil de atacar? Não. Porque uns se protegem. Eu vou te falar uma coisa. Vida da igreja é não caminhar sozinho. Vida da igreja, então, é caminhar entre os irmãos, é se permitir. Ah, pastor, mas é difícil o relacionamento. Olha, eu vou te falar, difícil é ficar sozinho. Não é difícil mais relacionar com os irmãos. Difícil é você não ter irmãos para se relacionar. É verdade ou não é? Então, uma vida extraordinária é uma vida que caminha com outras pessoas. Mas aí lá na frente eu vou te mostrar uma diferença. É com qualquer pessoa, pastor? Já eu falo sobre isso. A palavra de Deus diz então: como se aproximasse da porta da cidade. Isso aqui é Jesus, então se aproximando da porta da cidade. A palavra de Deus então menciona que Jesus se aproxima. Isso aqui é o terceiro princípio dessa palavra. Jesus sempre se aproxima de você, meu irmão. A palavra de Deus diz o seguinte: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós outros. Sempre Jesus corresponde a um passo à sua direção. Sempre Jesus se aproxima de você. Uma vida extraordinária é você saber que Jesus se aproxima de você. Viver uma vida extraordinária é você acordar todos os dias e saber: Jesus é comigo. Viver uma vida extraordinária é saber que Jesus vai caminhar comigo. Uma vida extraordinária é acordar e saber: Jesus é comigo. Eu vou te falar uma coisa. Você pode achar até que é simpatia o que eu vou te falar, mas não é. É uma decisão. A primeira palavra que eu tenho que falar todos os dias quando eu acordo é Jesus. Todos os dias, a primeira palavra que sai da minha boca é Jesus. Pastor, por que você faz isso? Porque eu sei que a pessoa mais próxima da minha vida é Jesus. E eu quero que Ele ouça a minha voz todos os dias, assim como eu ouço a voz do Senhor Jesus. Então, Jesus é aquele que se aproxima de você. E se aproxima quando? A palavra de Deus mostra no meio de uma grande necessidade dessa mulher. Jesus é aquele que se aproxima diante daquilo que você precisa. Essa mulher tinha clamado por Jesus, mas vou te falar uma coisa: Jesus sabia que ela precisava. Você sabe aqueles momentos que você não tem nem força para clamar mais? Sabe aqueles momentos difíceis que você está passando, que você já falou tanto, que você já cansou, já esgotou? Sabe aquelas dificuldades que você não consegue superar, aquelas crises que você não consegue superar? Você já falou tanto, parece que Deus não está ouvindo. Eu vou te falar, irmãos, essa mulher não tinha falado nada aqui até então, mas com certeza, quem perde um filho já clamou muito. Minha irmã perdeu 2 filhos, e ela conta que ela não tinha força para orar. Ela ajoelhava e ela ficava em silêncio, porque ela já não tinha mais força para falar nada. Mas ela falava: Márcio, mas eu ficava de joelhos para mostrar diante de Deus: Deus, eu estou aqui, apesar de tudo eu estou aqui. Então, irmão, se você não tem mais força para falar, quero só te falar uma coisa: Jesus está à porta e Ele vai fazer na sua vida. Ele é um Deus próximo. Posso ouvir um glória a Deus? Fala assim comigo, levanta a sua mão, fala assim: Senhor, o Senhor sabe a minha necessidade, por isso eu creio que hoje eu receberei o que o Senhor tem para a minha vida. Glória a Deus. A palavra de Deus continua dizendo então: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Você consegue ver que tem 2 multidões aqui no texto? Uma multidão seguia quem? A outra multidão seguia quem? Vou te contar uma coisa. Nem sempre o aglomerado de pessoas quer dizer que seja de Deus. Vou te falar uma coisa. Um aglomerado aqui de pessoas seguiam Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a...
Mas a outra multidão seguia quem? A morte. E eles tinham poder para fazer alguma coisa? Nada. Não tinham poder de nada. Esse aqui é um outro princípio. Aqueles que caminham com Jesus para viver uma vida extraordinária, vai ter que escolher o que você vai caminhar. Pastor, você está falando que não poderia se compadecer da viúva? Não, claro, você tem que dar o apoio. Mas eu estou falando que aquelas pessoas não tinham poder de mudar a história. Mas Jesus tinha. Então você vai ter que fazer escolha com quem você caminha, meu irmão, minha irmã. Deixa eu te contar. Por mais que seja difícil, você vai ter que fazer escolhas com quem você caminha, sim. Uma vida extraordinária, uma vida excelente, você vai ter que fazer essas escolhas. Não é somente estar no meio dos irmãos, não. Eu decido caminhar com algumas pessoas. Porque no meio de uma igreja grande como é a nossa, nem sempre você vai se relacionar com todos. Então você tem que escolher pessoas. Você tem que firmar alianças. Você tem que decidir no seu coração. Não, eu falei de aliança, lembrei do Paulo aqui. Muitos anos atrás, nós caminhávamos lá no Brasil. Nossa, a gente tá velho, né, Paulo? Pelo amor de Deus, mano, tem tempo mesmo. Deve ter uns 15 anos isso. A gente estava na casa do Paulo. Paulo sempre foi mais rico mesmo. A gente estava lá no apartamento dele. Ei, irmãos, o Paulo tem que dar o testemunho dele aqui nessa igreja, irmãos. Glória a Deus. Ele viu uma Ferrari ali, ele falou que era minha. Eu já tomei posse, profetizei, é minha. Vai que ele me abençoa com ela. Aí ele pegou, falou uma coisa, movido pelo Espírito. Eu sei que foi movido pelo Espírito, aquilo não foi alma. Ele em lágrimas falando, a gente estava com outros irmãos, ele falou aquilo e ele profetizou ali naquele dia. Falou, os nossos filhos caminharão juntos. Os nossos filhos crescerão juntos. Os nossos filhos servirão a Deus juntos. Nós iremos crescer em aliança. E tinham várias pessoas. Irmãos, isso é a pura verdade que nós vivemos. Nossos filhos crescem juntos, os nossos filhos caminham juntos, os nossos filhos servem juntos, nós servimos juntos como irmãos. O que era aquilo acontecendo? Nós decidimos com quem nós caminharíamos. No meio da multidão, nós precisamos... esse Pikachu passeando aqui na frente, alguém podia segurar ele aí, por favor? É meu filho, viu, irmãos? Depois alguém vai ficar assim, como é que ele fala assim? Você é meu filhão, né? Não, filhão. Ok, depois edita isso aí, senão o pessoal ainda vai falar que é absurdo, o pastor chamando a atenção de uma criancinha, desde que vinham as minhas criancinhas. Oh, meu Deus, irmãos, eu estou de um jeito, o povo na internet, tudo que eu falo me bate. Então, ultimamente, é melhor já cortar logo, para não ter problema. Voltando para cá. Então, você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que fazer escolhas, porque essas escolhas vão refletir na vida da sua descendência. Você vai ter que fazer escolhas, porque isso tem a ver com você. Isso tem a ver com o dia que Deus vai falar para você, servo bom e fiel. As suas escolhas hoje determinam sim, irmãos. Então haviam duas multidões, qual você vai seguir? A multidão que não resolvia nada, ou a multidão que tem o Senhor, que é capaz de mudar a história? Amém? A palavra de Deus continua dizendo também, vendo ao Senhor, se compadeceu dela. Irmãos, Deus se compadece. Deus se preocupa. Muitas pessoas olham e falam, acho que Deus não se importa comigo. Eu acho que Deus não olha para mim. Eu acho que Deus não olha as minhas circunstâncias. Eu acho que Deus se esqueceu de mim, né? Jovens às vezes têm essa crise. Não, acho que Deus não olha para mim. Não, acho que Deus, essa história de Deus, porque se Deus realmente existisse, Ele teria feito isso. E começa a achar questionamentos. Mas eu quero te falar, a palavra de Deus diz que Jesus viu a história daquela mulher e se compadeceu dela. Jesus se preocupa com a sua história, meu irmão, minha irmã. Jesus projetou, você faz parte da história de um grande projeto de Deus. Por que Deus não vai manifestar na sua vida? Por que Deus não vai fazer na sua vida? Deus se compadece de você, Deus se preocupa com você, Deus se importa com você, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com os seus projetos, Deus se importa com os seus sonhos, Deus se importa com os seus filhos, Deus se importa com você, meu irmão. Deus se importa, Ele compadece.
Ele quer fazer na sua vida, Ele quer que você viva uma vida extraordinária. Então essa vida extraordinária é saber que Deus se importa com você sim. É saber que Deus tem projeto para você sim. É saber que Deus tem algo grande para você sim. Esse é Jesus, irmãos. Mas nós achamos muitas vezes, não, eu estou pagando pelo que eu fiz. Muitas pessoas podem olhar para a vida dessa mulher, ela deve ter feito alguma coisa muito errada para merecer, perder o único filho que tinha. E a Bíblia ainda fala que ela era viúva, ela não tinha filho nem marido. Ninguém para cuidar dela, ninguém para amá-la, ninguém para investir. Ela não tinha só perdido o filho, ela era viúva, não tinha ninguém. Acabou a história da mulher. E você não tem uma história que você não conta com ninguém. Você não pode contar com ninguém. Você não tem ninguém para você falar da sua vida, de você abrir seu coração. É uma vida muito sozinha. Mas eu quero te falar, Jesus se compadeceu dela. Talvez hoje você está aqui, é solteiro, está passando alguma situação, está aqui sozinho, e você está pensando, será que Deus pode fazer? Deus se compadece sim, e Deus vai fazer na sua vida. Sabe, para de internalizar achando que você é culpado de alguma coisa. Mas tem pessoas que olham aquela situação e falam assim, essa mulher não era dizimista, perdeu o marido e o filho. Você acha que não existe isso? Essa mulher não era fiel, ela merecia, era Jesus tratando com ela. Sabe, nós colocamos até as dificuldades que passam na conta de Jesus. Jesus é culpado. É Jesus que está penalizando. Quero te falar, Jesus veio aqui, foi para morrer na cruz, para te dar salvação. Ah, pastor, Jesus não pode me tratar? Claro que Jesus pode tratar, Ele é Pai. Mas não fique colocando coisas que não tem nada a ver com Jesus. A palavra de Deus fala que Ele viu a situação e Ele se compadeceu. Irmãos, compadecer é algo tão íntimo, é tão particular, que Jesus viu aquilo e falou, tem que fazer alguma coisa. Sabe quando Jesus olha para nós, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu filho, olha o que ele está passando, olha o que ele está vivendo. Pode não ter sido hoje, irmãos, mas vai ser amanhã que ele vai fazer. E se não fizer amanhã, pastor? Não sei se vai ser na terça, mas Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele se compadece. Uma vida extraordinária é saber, eu tenho o meu Senhor, aquilo que eu precisar, Ele se compadece de mim, Ele traz provisão, Ele me abençoa, Ele derrama sobre mim, Ele me dá vida, Ele me restaura, Ele me dá alegria, Ele me dá intimidade. Ah, eu tenho o meu Senhor que se compadece de mim, eu tenho o meu Senhor que é comigo, eu tenho o meu Senhor que me fortalece todos os dias, eu tenho o meu Deus que se compadece de mim. Quantos querem um olhar do Senhor Jesus na sua vida? Quer mesmo? De verdade, você precisa disso? Viver uma vida extraordinária é saber que você tem um Deus que é presente na sua vida. E qual pai não se compadece do filho? Seja honesto. Irmãos, todo pai se compadece do filho. Meus filhos, quando querem alguma coisa, irmãos, eu quero fazer tudo para eles. Meus filhos, quando desejam alguma coisa, eu quero fazer tudo. Minha esposa, quando quer alguma coisa, eu quero fazer tudo para ela. Porque o meu coração se compadece, o meu coração se conecta. Quando você está relacionando, inicie relacionamento. Não vou perguntar depois dos anos não, porque tem gente que esquece depois dos anos. Eu não, irmãos, depois de 16 anos, continuo o mesmo. E melhor. Posso ouvir um amém dessa igreja? O que eu estava falando além de mim? Não, era de... é do relacionamento, Paulo me lembrou. Irmãos, quando você começou a se relacionar, você se lembra que qualquer coisa que a sua senhora hoje, jovem na época, suspirava em querer, o que você fazia? Tudo. Dava um rim, um fígado, metade do coração, viajava horas, mas você queria suprir todos os desejos que ela tinha. Um suspiro que tivesse, você queria fazer, você queria falar, você escrevia cartinha à mão, meu amigo. Você não tinha text message na sua época não, tá bom? Nem e-mail, você escrevia cartinha. Quantas cartinhas você escreveu? Tinha que guardar, só para você lembrar hoje. Sabe por quê? Porque você, quando você ama, você se importa. Quando você se importa, você faz. É ou não é?
Quando você se importa, você está disposto a fazer tudo. O Senhor se compadeceu dela. Uma vida extraordinária é experimentar de Jesus. Jesus se compadece, traz, abençoa, derrama sobre a sua vida. Você crê? Aleluia. A palavra de Deus diz, esse é qual, hein, irmãos, que eu falei? Esse é o quinto, não? Olha só, a palavra de Deus diz, chegando-se, versículo 13, vendo o Senhor se compadeceu e disse, não chores. Uma vida extraordinária é saber que sempre Jesus tem uma palavra para você. E a palavra que Ele tem é o quê? Foi uma palavra de conforto. Jesus pode trazer uma palavra de exortação? Pode, mas sempre há uma palavra de Deus. Uma vida extraordinária, Deus sempre tem uma palavra para você. Viver uma vida extraordinária é caminhar. Eu não saio daqui sem que Deus fale comigo. Uma vida extraordinária é esperar até que Jesus fale com você. Pastor, estou na dúvida. Então para, meu irmão, espera Jesus falar. A vida extraordinária, Jesus fala com você. Mas às vezes nós nós nos precipitamos e fazemos coisas que depois nós temos um problema. Eu fiz e Jesus não falou nada comigo. Eu fiz, mas eu não sabia se era para fazer. Deixa eu perguntar sério, pergunta para o seu vizinho. Você já fez alguma coisa sem Jesus ter falado? Eu vi um ups aqui. Você já fez negócio sem Jesus ter falado com você? Você já entrou em negócio sem Jesus ter falado com você? E o que aconteceu? Não, pastor. Mesmo? Quero te contar. Não faça nada na sua vida sem que Jesus fale uma palavra para você. Pastor, está demorando. Não importa. Faça quando Jesus falar com você. Eu tenho impressões no meu coração. Eu sei quando Jesus fala. Jesus falou. Jesus falou comigo. Tenho paz nisso. Cristo falou no meu coração. Isso me dá o quê? Serenidade. Eu vou em paz. Cristo é comigo. Agora a questão que nós fazemos sem Jesus falar. Sempre uma vida extraordinária. Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra. Quantos querem essa vida extraordinária? Qual é a palavra que você precisa nesses dias? Qual situação você está vivendo que você precisa de uma palavra? Irmãos, viver uma vida extraordinária. Eu estava vendo, né? Eu não tenho nada contra coach não, viu, irmãos? Pelo contrário, eu acho que coach tem seu devido lugar. Mas todos eles têm uma técnica. Todos. E às vezes eles divergem. Eu falo, meu Deus do céu, é difícil mais esse negócio aí. Um está falando que sim, o outro está falando que não. Um fala que pode, o outro fala que não pode. E agora, o que eu faço? Irmãos, vai para Jesus. Amém? Não que o coach não tenha seu devido lugar. Tem sim. Eu acho que ele ajuda e abençoa muita gente. Mas, irmãos, é a palavra de Deus que muda a sua vida. Amém? Uma vida extraordinária é o que a palavra de Deus diz. E a palavra aqui foi, não chores. É uma palavra de conforto, irmãos. Essa mulher precisava de uma palavra de conforto. Sabe aqueles momentos que você precisa de uma palavra de conforto? Sabe aquele dia que você acorda que você só quer um abraço? É Jesus falando para você, meu filho, eu estou aqui. Você não está sozinho não. Descansa. Sabe quando você está agitado e você precisa ouvir uma palavra de renovo? Descansa, meu filho. Acalma essa agitação. Eu estou com você. Quantos querem uma palavra de Deus aqui hoje? Você precisa mesmo? Você precisa de uma palavra de Deus para os seus filhos? Você precisa de uma palavra de Deus para sua família? Ele vai falar com você hoje, irmãos, eu creio. Palavra de Deus continua dizendo. E então, chegando-se, tocou o esquife, que é o caixão. A palavra de Deus fala que chegou, e não somente chegou, a palavra de Deus diz que ele tocou. Tem uma diferença entre Deus estar presente e Deus se manifestar. Sabia disso? Quantos creem que Deus está presente nesse lugar? Agora, a manifestação de Deus é outra história.
Pode ser que Ele manifeste em um coração, porque você quer, ou talvez seja só o propósito de Deus. Então, não é somente estar no lugar, mas é Deus se manifestar no lugar. E a palavra de Deus, então, diz o seguinte, que Ele tocou no esquife. A Bíblia fala que Ele estava conversando com a mulher, mas o povo continuava carregando o caixão. Só para você ver a história aqui. Ele está conversando com a mulher, se compadeceu dela e falou, não chores. Mas o povo continuava carregando o caixão. E aí o Senhor teve que parar o caixão. Ele tocou no caixão. O que significa, pastor? Numa vida extraordinária, Deus muitas vezes vai ter que te parar, porque você não está percebendo que Ele está ali. Deus tem que te parar numa vida extraordinária. Porque você está tão preso em outras coisas, você está tão focado em outras coisas, que você não está percebendo Jesus. Jesus tem que te parar muitas vezes. E como que Ele vai parar? Sei lá. Jesus já te parou, irmãos? Ups, de novo, gostei do ups aqui. Jesus já te parou? Já, irmão, já me parou. De que forma, irmãos? Aqui agora é problema meu com Jesus, não vou ficar contando minhas coisas para vocês não. Mas Jesus já te parou, quando de repente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes, irmãos, para Deus, antes de manifestar a restauração, a cura, a ressurreição, Jesus tem que te parar mesmo, meu irmão. Ele vai ter que parar o que você está fazendo. Ele vai ter que parar o que você está vivendo dentro do seu casamento. Sabe aquela coisa, dá uma trombada, opa, é meu casamento, meus filhos. Para onde que eu estou indo? Jesus tem que parar. Uma vida extraordinária tem que ter, muitas vezes, Jesus te parando mesmo. Muitas vezes, para Jesus se manifestar, Ele vai ter que parar uma nação, o mundo. Mas uma coisa é certa, Ele vai fazer. Pastor, mas eu ainda estou no momento que Jesus só me parou. Uai, meu irmão, calma então. Quantos estão vivendo um tempo onde você percebe que Jesus te parou? Fala, meu Deus, Jesus me parou. Nossa, Jesus me parou. Deus do céu, eu estou tentando, mas parece que eu estou na minha força. Deixa eu te contar, Jesus te parou. Te parou para quê? Porque você não estava percebendo. Ele está lá, querendo agir, falando com a mãe do rapaz morto, e você está lá, vivendo uma vida mecânica, fazendo o que todo mundo faz, falando o que todo mundo fala, indo para onde todo mundo está indo, mas Jesus tem outra coisa para você. Aí Jesus tem que te parar. E olha, irmãos, às vezes é chato, né? Imagina, irmãos, imagina a cena, tem um cortejo, tem lá o pessoal carregando o caixão. E aí chega alguém do nada, põe a mão no caixão para parar o que você está fazendo. Que cena que você imagina ali que aconteceu? Que desrespeito é esse? Que falta de consideração é essa? Que Jesus é esse? Ué, mas não é esse Jesus que todo mundo dá testemunho? Ele vai... Irmãos, você não põe a mão no caixão dos outros assim não. Você não põe a mão. Você não faz isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus não tem protocolo aqui. Se for preciso parar a sua vida, Ele vai parar. Se for preciso, Ele vai pôr a mão. Não ache você que vai do jeito que você quer. Não, vai do jeito que eu quero aqui, não. Quando Jesus quer fazer, meus irmãos, Ele vai parar, não é do seu jeito, não. É do jeito dEle. Oh, Deus. Amém nem se paga agora, tem um amém. Porque agora todo mundo está com medo. Fala, meu Deus, se eu der um amém, Jesus vai e põe a mão de uma vez no meu dinheiro. Ou põe a mão de uma vez no meu trabalho. Ou põe uma mão de uma vez nos meus documentos. Não, aí vamos deixar esse amém de fora. Quero te contar, com amém ou sem amém. Se for preciso parar o esquife, Ele vai parar. Amém. Aleluia. Amém. Vai parar. Vai parar. Deixa eu te contar, a vida extraordinária é deixar Jesus tocar onde tem que tocar.
Uma vida extraordinária. Você já viu que quantos fazem planos aqui? Não, 2021, o plano é esse, eu vou investir em tal lugar, eu vou comprar não sei aonde, eu vou ganhar dinheiro, eu vou pegar um trabalho, ter uma obra. Seus planos não são perfeitos? E de repente sai tudo contrário. Jesus tocou. Ai, Senhor, por que eu fui naquele culto, Senhor? Antes eu não sabia dessa verdade. Mas eu quero te contar, a vida extraordinária. Jesus vai tocar onde tiver que tocar. Glória a Deus, eu espero que eu consiga terminar, irmãos. É o 8º agora ou é o 7º? 8º. A palavra do Senhor então diz: jovem, eu mando, levanta-te. Uma vida extraordinária a palavra de Jesus é maior do que seus limites, é maior do que a morte. Quando Jesus fala, levanta-te, o Senhor está falando que uma vida extraordinária é saber que a palavra dEle é maior do que todas as circunstâncias, maior do que a morte, maior do que os limites. A palavra de Deus na vida extraordinária é sempre maior do que tudo. Sempre a palavra de Deus, por isso Ele diz que Ele mesmo é o verbo. Então se Ele é o verbo, Ele sempre vai trazer palavras de grandes conquistas na sua vida. Então quando você curvar o seu coração para ouvir Jesus, pare para ouvir as grandes promessas que Jesus tem, irmãos. Palavra de Deus, uma vida extraordinária é maior do que sua morte, é maior do que seus limites. A palavra de Deus é sempre maior. Às vezes, irmãos, quantas vezes você já liberou palavras ruins na sua vida? Você mesmo. Quantas palavras de morte você liberou? Pastor, como eu anulo essas palavras? Com a palavra de Deus. Vou te explicar uma coisa. Você sempre, quando você vai fazer alguma coisa, vamos supor que você queira fazer um fundamento. Você sempre tem que colocar coisas mais pesadas para aquilo ficar mais sólido, é verdade ou não é? Então sempre quando você vai fazer alguma coisa, que você quer superar a outra, você coloca alguma coisa melhor, você coloca alguma coisa mais pesada, alguma coisa com mais relevância. Você sabe como que você anula as palavras de morte que saíram da sua boca? Através das palavras de vida de Deus, porque não tem nada mais forte. Ou seja, sempre coloque alguma coisa com mais peso, com mais força sobre os seus problemas. Ou seja, diante das coisas que você falou, de miséria, de morte, de separação, de divisão, sempre coloque palavras de vida, sempre coloque palavras que tenham mais peso que as suas próprias palavras. Que palavra que é? Palavra de Deus. E o Senhor disse o que aqui agora? Garoto, jovem, levanta-te. Olha que palavra poderosa. Levanta-te, olha a autoridade de Jesus aqui. Eu estou mandando, levanta-te. Jesus sempre tem uma palavra de vida sobre você. Essa é uma vida extraordinária. É saber que Deus tem. E procure que palavra é essa. Você está vivendo um momento às vezes de dificuldade, saúde. Procure uma palavra que o Senhor fale sobre a sua cura. E declare aquela palavra na Bíblia. Senhor, o Senhor disse, está escrito. Você tem que procurar e falar para Jesus. Ah, Jesus não sabe. Irmão, sabe, mas você está falando no mundo espiritual. Mundo espiritual, os meus filhos são benditos. O Senhor me deu uma descendência que será poderosa sobre a terra. Está na tua palavra. O Senhor me diz, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si toda enfermidade. Está escrito no mundo espiritual. E tome posse dessas palavras. O Senhor me deu um casamento bendito. Está escrito nessa palavra. O Senhor é comigo todos os dias da minha vida. Está escrito nessa palavra. O que significa? Eu coloquei uma palavra com mais poder do que todas as demais. Garoto, levanta-te. E o que acontece com esse jovem aqui agora, irmãos? Ele levanta. Olha a autoridade, é ressuscitado esse jovem. Então a palavra de Jesus é sempre maior do que seus limites, é sempre maior do que a morte. A palavra de Deus continua dizendo: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Uma vida extraordinária, e aí é que eu espero um amém. Jesus é capaz de restituir tudo que você perdeu. Ah, e agora você sentiu firmeza, né? Agora você deu até uma Shekinah. É isso aí, irmão, fica comigo.
só para eu lembrar do horário. Uma vida extraordinária, Jesus é capaz de te restituir. Quantos querem uma restituição aqui? Agora eu te pergunto uma coisa, quando restitui, irmão, você acha que Deus restitui do mesmo jeito? Você acha que Jesus está restituindo esse jovem aqui com problema? Com dificuldade? Com alguma doença? Com algum nível de enfermidade? Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Esse garoto foi restituído com vida abundante. Tudo que Deus te dá, Ele restitui numa porção muito maior, irmãos. Pastor, está tão difícil na minha casa, parece que eu não percebo amor na minha casa. Pois é, quando Deus restitui, Ele restitui muito mais abundante do que você tinha. Pastor, eu não vejo a presença do Senhor. Pois é, irmãos, quando Ele vai manifestar agora, a porção vai ser dobrada na sua vida. Você crê nisso? A palavra de Deus então diz: sentou-se o que estivera morto e restituiu sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor. Esse é o 10º princípio de uma vida extraordinária. Deus sempre surpreende com seus grandes feitos. Quando Deus faz, é sempre extravagante, irmãos. Porque você vê, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Por que ficaram com tão temor? Porque alguém olhar aqui e falar assim: gente, só pode ser Deus. Deus usar essa pessoa, só pode ser Deus. Deus levantar, só pode ser Deus. Já ouviu essa frase? Não, isso aqui é só coisa de Deus. Me lembro minha esposa quando descobriu que eu converti, ela falou: o Marcinho converteu? Só pode ser Deus. Ela falou: Jesus está voltando. Você sabe que tem coisas que as pessoas olham e falam assim: só pode ser Deus. Uma vida extraordinária, as pessoas vão olhar para você e vão falar: só pode ser Deus. Isso é ter uma vida extraordinária. Você sabe o que é uma vida natural? Ele merece, ele trabalhou duro por isso. Uma vida extraordinária só pode ser Deus. É ou não é? Uma vida cheia de técnica, é porque ele fez o curso com fulano de tal. Trabalha duro. Ele merece. Já viu essa coisa? Ele merece. Não, irmãos, uma vida extraordinária é quando as pessoas olham e falam: só pode ser Deus. 11º. E todos ficaram possuídos de temor, e disse: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou esse povo. Numa vida extraordinária, Deus será glorificado se manifestando na sua vida. O profeta se levantou. Sabe, as pessoas vão olhar e falar: gente, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vida extraordinária, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar: Deus seja louvado. Seu testemunho, sua vida, Deus seja louvado. É porque eu gostei da Ferrari ali fora. Deus seja louvado. Deus seja louvado. As pessoas vão olhar para os seus filhos e vão falar: Deus seja louvado. Deus vai olhar para o seu casamento e vão falar: Deus seja louvado. Um grande profeta se levantou. Deus seja louvado. Essa é uma vida extraordinária. Deus seja louvado. E por último, a palavra de Deus diz: e essa notícia a respeito dele divulgou-se em toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O que Deus vai fazer na sua vida, o seu testemunho, meu irmão, chegará em vários lugares. Você precisa ver o que Deus fez na vida do fulano. Uma vida extraordinária
o seu testemunho será ouvido até nos confins da terra. Uma vida extraordinária, então. As pessoas vão olhar para você e falar: esse testemunho me edifica tanto. O que eu ouvi falar que Deus fez na sua vida me edifica tanto. Uma vida extraordinária, as pessoas não vão perguntar qual o método que você usou, qual o processo que você fez. As pessoas vão só pedir assim: me conta o seu testemunho de Deus se manifestando na sua vida. Essa é uma vida extraordinária. Sabe quando as pessoas param para te ouvir? Fala: me conta como que aconteceu isso. No dia que eu ouvi o seu testemunho, eu fui tocado. Senta aí que eu vou te contar Deus se manifestando na minha vida. Isso é uma vida extraordinária, irmãos. Você viu o que é ter uma vida extraordinária? De fato, é Deus com você, meu irmão. É Deus com você. Essa é uma vida extraordinária. Minha oração hoje é que você tenha não somente 2021 extraordinário, é que você viva todos os dias da sua vida de forma extraordinária. Eu não quero que você faça um negócio bom, eu quero que você tenha negócios extraordinários. Eu não quero que você tenha um final de semana bom no seu casamento, eu quero que você tenha todos os dias um casamento extraordinário. Eu não quero que você tenha um culto bom, eu quero que você tenha todos os dias uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Feche seus olhos aonde você está. Quero orar por você e abençoar a sua vida extraordinária. Se você quer curvar a sua cabeça, se você quer se ajoelhar ou quer levantar a sua mão, eu só gostaria que você, com revelação hoje, falasse para Jesus: Jesus, hoje eu quero passar a viver uma vida extraordinária. Deus, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo, Senhor Deus, essa igreja, eu abençoo, Senhor Deus, cada coração aqui. Eu libero no mundo espiritual, na autoridade do Teu santo nome, um ambiente extraordinário aqui hoje. Eu libero um ambiente extraordinário na sua vida espiritual, no seu casamento com seus filhos. Eu libero um ambiente espiritual extraordinário nas suas finanças, na sua saúde, na sua legalização. Eu declaro um ambiente extraordinário em o nome do Senhor Jesus Cristo, com alegria, com vida, com motivação, com revelação, um ambiente extraordinário. Eu abençoo sua casa, eu abençoo sua descendência, e eu declaro que em Cristo Jesus você vai experimentar do extraordinário de Deus. Para terminar, levante as suas mãos e fale: eu entendo que o extraordinário acontece em Deus. Por isso hoje eu me aproprio dessa verdade, vivo essa verdade, desfruto dessa verdade, e a minha vida será um grande testemunho do extraordinário, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, só aplauda o Senhor Jesus.